paz. Vamos a mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Que essa palavra possa edificar a sua casa, a sua família, possa abençoar o seu dia. E vamos estar meditando em 2 Crônicas, capítulo 18, que diz assim, a partir do versículo 2. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe, em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundâncias para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Então, irmãos, nós vemos aqui na história do povo de Israel um momento onde a nação estava dividida entre dois reinos e tinha, nesse tempo, Judá sendo governada pelo rei Josafá e Israel sendo governada pelo rei Acabe. E nós vemos aqui o encontro desses dois homens, dois reis, dois líderes de seus povos. E nós vemos que Josafá vai ter com Acabe. E neste encontro, sentado à mesa perante um banquete que Acabe havia preparado para Josafá, uma proposta é feita ao rei de Judá. Nós vemos que Josafá, no seu reinado, a Bíblia narra que era um homem que seguia os desígnios do Senhor, era um homem que ouvia a voz de Deus, que buscava direcionamento para conduzir o seu povo, o povo que ele liderava, a presença e a boa vontade do Senhor. Porém, Acabe, a Bíblia diz ser um homem mau, um homem onde o seu coração projetava coisas ruins, um homem casado com uma mulher perversa chamada Jezabel e que no seu coração projetava coisas más, coisas ruins diante do Senhor, e com isso muitas punições aconteceram ao povo de Israel. Mas nós vemos que neste momento, sentados à mesa, essa proposta chega ao coração de Josafá. A proposta de irem à peleja juntos como um só povo e guerrearem em busca de estarem conquistando um território. Nós sabemos que na nossa caminhada, como homens, como pais de famílias, líderes de uma família, nós temos as nossas amizades, nós temos pessoas que nós carregamos durante a vida. Amigos de colégio, amigos de trabalho, e há um desejo no coração de cultivarmos essa amizade durante a vida. E é muito normal que famílias se reúnam, talvez num convite aleatório para estarem reunidos na casa de um ou outro, talvez em viagens, como tivemos agora no meio do ano, o período de férias escolares, que também acontece ao final de ano. E nós vemos que esses amigos, homens, talvez agora casados, chefes de família, se reúnem e unem as famílias num propósito, num objetivo. E muitas vezes sentados à mesa. Há conversas, há histórias a serem contadas, há desejos no coração de ambos a serem compartilhados. E o que eu quero trazer ao nosso coração, à nossa meditação nessa oportunidade? Com quem você está se aliançando? Com quem você está caminhando, compartilhando seus projetos, os desejos do seu coração? Talvez pessoas podem ser consideradas amigos, pessoas ideais a estarem compartilhando. Nós vemos aqui nessa história dois reis, dois líderes que tinham consigo coisas semelhantes, que poderiam compartilhar algo do seu coração porque as responsabilidades eram similares. Porém, homens com condutas, com posturas diferentes. Existe um ditado que diz: diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Nós sabemos que existem pessoas que na nossa vida, na nossa trajetória, devido ao seu comportamento, devido àquilo que eles demonstram ser, podemos sim considerar como colegas, como pessoas que temos estima, que queremos bem, porque afinal nós precisamos, em tempo oportuno, falar do Senhor a essas pessoas, evangelizar o coração, essas famílias.
Porém, um contexto de amizade é algo mais sério. Um contexto de estarmos sentados à mesa, compartilhando pensamentos, ideias, projetos, são situações mais complicadas. Nós vemos que Josafá, quando ouve essa proposta do rei Acabe, ele faz uma pergunta a Acabe. E aí, você já consultou a Deus em relação a esta situação? Nós vemos que Acabe diz a ele, sim, eu consultei, eu reuni profetas a estarem dizendo se era para irmos à peleja. Porém, nós vemos que nessa experiência, os profetas que profetizaram coisas boas a esse projeto não eram profetas direcionados pelo Senhor. Como está o seu direcionamento em relação às questões espirituais? Você tem ouvido realmente um direcionamento da parte do Senhor a profetas que têm compromisso com Deus? Nós vemos que Josafá não aceitou de pronto esse entendimento e diz a Acabe, existe mais algum profeta que a gente possa consultar ao Senhor? E nós vemos que Acabe diz, existe sim um profeta, porém ele só profetiza coisas ruins contra mim. Ou seja, existia alguém que profetizava coisas que era juízo de Deus contra o reinado de Acabe. E nós vemos que o profeta Micaías foi um homem que foi levantado por Deus a trazer respostas direcionadas pelo Senhor, a trazer aquilo que era realmente a realidade da parte do Senhor para aquele projeto. Porém, Acabe não aceitava, um homem de coração duro, de dura cerviz. E nós vemos que Josafá, diante de todo esse contexto, ele se contenta em ir à guerra, mesmo ouvindo um direcionamento diferente de um coração de um outro profeta. E o final dessa história, nós vemos que o rei Acabe é morto na guerra, nós vemos que um momento dessa peleja, ele se disfarça de um soldado comum para não ser confundido como um rei, deixando Josafá vulnerável aos seus inimigos a pensar que ele era o rei de Israel. Quase foi morto por essa experiência, mas nós vemos que Acabe foi morto e Josafá escapou pela misericórdia da mão do Senhor. E nós vemos no capítulo 19, quando Josafá volta para Judá, ele é repreendido por Jeú, que diz assim, devias tu ajudar ao perverso e amar aquele que aborrece ao Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, a reflexão deste dia é para que nós possamos entender com quem nós estamos fazendo aliança, com quem nós estamos compartilhando os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, o futuro da nossa casa, da nossa família, porque afinal a decisão tomada por um líder do lar vai influenciar toda a sua casa, toda a sua família, assim como uma atitude de um rei, que quando fez uma aliança e disse, iremos à batalha contigo, toda a sua nação teria que ir a essa batalha. Então nós sabemos, como um pai de família diz assim, vamos mudar da nossa residência, vamos levar a nossa família a outro bairro, a outra cidade. A família vai estar na consequência dessa decisão. Vamos mudar de uma igreja, vamos ir para outro lugar devido a um conselho. A família vai pagar um preço por essa decisão. Então, a pessoa com quem nós compartilhamos a vida, o nosso coração, as nossas amizades, nós precisamos olhar para essa pessoa e ver se realmente essa pessoa produz frutos de excelência, essa pessoa está realmente direcionada à sua vida. E é fácil saber. Será que a vida dessa pessoa está direita nos seus caminhos, ela está prosperando, ela está sendo abençoada, sua família está abençoada? Dentro desse direcionamento, nós podemos sim compartilhar os nossos sonhos, o nosso coração, abrir a nossa vida em muitos contextos. Então, a palavra neste dia é, diga com quem tu andas e eu direi quem és. Seja abençoado, seja direcionado pelo Senhor, a sua casa, a sua família, os seus projetos, que o Senhor ainda tem profeta na terra, ainda existem pessoas com temor ao Senhor, que vai juntamente contigo, com a sua família, conduzir os seus caminhos à direção do Pai. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a sua casa, a sua família. Um grande abraço.